Olá, como estão? Sejam muito bem-vindos. Esta é a primeira aula de introdução ao direito, uma carreira que tem uma enorme relação com toda a atividade humana. E começamos com um pouco de trajetória histórica do direito. Na pré-história, o direito primitivo surge onde algumas instituições e práticas sociais se manifestam. A fonte do direito era a dos usos e costumes, regidos por uma mistura de normas religiosas, morais, sociais e jurídicas, cujo cumprimento era mecânico, baseado na obediência e no castigo. As instituições eram entidades de fato, como a família e o clã, que protegiam o patrimônio familiar, onde surgiu o direito de propriedade. Com base na troca, o comércio surge onde são estabelecidos contratos, direitos e obrigações. A organização social estava em plena vigência e, embora no início a força pudesse ser imposta, posteriormente foram exercidos os direitos políticos para votar e ser votado como representante. Havia uma ordem social baseada na divisão do trabalho, onde os homens se dedicavam à casa e as mulheres às atividades domésticas e agrícolas. Muito mais tarde, amadurecida a relação entre sociedade e direito, foi criado o Estado, composto por população, habitantes que residiam em um Estado soberano, território, porção de terra pertencente a um Estado reconhecido internacionalmente e poder, uso legítimo da força exercida sobre a população. A influência do direito se fez presente, dando legitimidade e legalidade à formação do Estado, regulando o comportamento da população por meio de regras obrigatórias e o uso do poder para limitá-lo, defendendo a soberania territorial e estabelecendo os institutos jurídicos necessários, conferindo uma estrutura normativa sólida à civilização. Atualmente, nós, humanos, nos reconhecemos como seres sociais movidos à ação para satisfazer nossas necessidades, distinguindo-se dois campos de conhecimento: ser, referente aos fatos e realidades, e o dever ser, as regras e deveres que regulam nosso comportamento. Assim, o direito ordena a convivência social com nossos pares e regulamenta o comportamento humano e a vida em sociedade, cujo escopo de atuação atinge uma linha do tempo com todas as etapas da vida humana. Ao nascer, como a declaração de nascido vivo emitida pela maternidade, a pessoa é registrada no cartório de registro civil para obter a certidão de nascimento, dando início à personalidade e, embora tenha capacidade de direito, ainda não tem capacidade de exercício, mas goza de direitos naturais, como a vida, a identidade e outros, e a igualdade perante a lei, qualquer que seja a sua condição. Na fase de desenvolvimento e a partir da maioridade, extingue-se o poder paternal dos pais, que é a administração dos bens e a representação legal dos filhos. Obtém-se a capacidade plena para dispor livremente dos seus bens. Eles poderão exercer direitos, por exemplo, os políticos, e assumir obrigações, conduzir veículos e outros. Eles também podem ser julgados, considerados culpados e sentenciados. O casamento dá origem a um extenso tratado sobre direito de família. O ato é válido se for realizado na presença de testemunhas perante uma autoridade competente, que é o oficial de registro civil, que emite a certidão de casamento, que fica registrada no cartório de registro civil. Surge a comunidade de bens, totais ou parciais, ou a separação de bens.
a mudança de estado civil, adquirem-se deveres recíprocos de coabitação, fidelidade, socorro e ajuda. E os cônjuges devem sustentar a casa e seus filhos. Estamos falando de alimentação, estudos, etc. A gravidez fica confirmada como exame de gravidez positivo. A partir desse momento, a legislação concede proteção à saúde da mãe e do filho em formação. Goza de estabilidade no emprego. Goza também de licença maternidade e salário maternidade, no prazo de 120 dias, podendo se licenciar 28 dias antes do parto ou a partir dele, podendo o nascituro herdar, direito que é validado ao nascer vivo. O Código da Família regula a constituição, organização e dissolução da família. São normas de direito público, mas de aplicação na esfera privada, para proteger a família, devendo zelar pelas relações pessoais e patrimoniais, cujos direitos e obrigações se extinguem com o divórcio ou com a morte. Na velhice, o Estado tem o dever de amparar o idoso, garantindo-lhe condições de vida apropriadas. Os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Beneficiam-se de uma prestação continuada se não possuir outras rendas, proteção para a saúde física e mental e viver preferencialmente junto à família. O idoso, homem com 65 anos e mulher com 60 anos, está isento do pagamento de tarifa no transporte urbano. E chega a morte, que com a certidão de óbito emitida pelo cartório de registro civil, valida a identidade e a causa da morte, certificada pelo médico no atestado de óbito, dando origem à lei das sucessões, que regulamenta a transmissão de bens aos herdeiros, e a dissolução do casamento, bem como o fim da personalidade e do poder paternal dos filhos menores, extinguindo-se também as sanções penais das condenações. Ora, o direito como controle social refere-se à sua obrigatoriedade, pois é um conjunto de leis supremas que todos devem respeitar para seu próprio bem. Suas características são: 1. Coercibilidade. Em caso de descumprimento da norma, incide a respectiva sanção. 2. A sanção legal, que conta com o apoio do aparato repressivo do Estado para aplicá-la pela força. E 3. O controle social complementar, que, se a norma não foi cumprida por meios não formais, a lei a impõe como a força pública. Os meios não formais de controle são as normas morais, religião, educação e outros. E os meios formais de controle são as normas jurídicas, o judiciário e o sistema penitenciário. O direito penal é o meio de controle mais drástico e possui as sanções mais severas, às quais se deve recorrer apenas em último recurso. Como ordenamento institucional e a partir da análise e avaliação, o direito permite determinar a funcionalidade ou não das normas e leis em entidades específicas, como o apoio de técnicos jurídicos que, por meio da reestruturação de leis e instituições, determinam a aplicação adequada dos regulamentos ou a necessidade de correções nas referidas entidades, devendo ser aplicados regulamentos novos ou alternativos. Para o melhor entendimento, o direito se classifica basicamente em 3 ramos principais. 1. Direito público.
Na esfera interna há o direito constitucional, administrativo, tributário, municipal e penal. E na esfera externa há o direito internacional. 2. Direito privado, que no nível interno inclui o direito civil e comercial, e no nível externo, o direito internacional. E 3. Direito social, onde internamente se encontra o direito do trabalho, agrário e mineiro. As diferenças entre o direito público e o direito privado são as seguintes. O público regulamenta as relações entre o Estado e os indivíduos, e também entre os Estados. Por outro lado, o privado regulamenta as relações entre os indivíduos. No público, as relações são subordinadas ao Estado. De outro lado, no privado, as relações são entre iguais para exercer direitos e assumir obrigações mutuamente no cumprimento das leis. Os interesses do público são coletivos. No privado, são individuais. No público, a norma é elaborada unilateralmente pelo Estado. No privado, mesmo que as leis também são elaboradas pelo Estado, as partes poderiam participar nessa elaboração para garantir que o conteúdo permitirá estabelecer acordos em igualdade de condições. Por fim, e para se ter uma ideia da realidade em termos de conformidade normativa, vamos mostrar duas avaliações realizadas no campo judicial. Em agosto de 2021, e sob o título América Latina, Justiça sem Venda, a plataforma jornalística Conectas avaliou a independência judicial em alguns países de América Latina e constatou que há uma crise de credibilidade e interferência do poder político na justiça, bem como outras observações. Ao respeito, a assessoria jurídica na América Latina da Comissão Internacional de Juristas afirmou que a magnitude das ameaças e violações à independência judicial varia entre os países e, na verdade, é que a região enfrenta diferentes desafios para garantir a independência judicial. 2. A organização World Justice Project atribui anualmente pontuações a 139 países em termos de Estado de Direito, analisando 8 fatores. 1. Restrições aos poderes governamentais. 2. Ausência de corrupção. 3. Governo aberto. 4. Direitos fundamentais. 5. Ordem e segurança. 6. Conformidade regulatória. 7. Justiça civil. E 8. Justiça criminal. Os resultados para a América do Sul em 2021 são os seguintes. Chile e Uruguai respeitam o Estado de Direito em 66% e 71%, respectivamente. De outro lado, no México, na Bolívia e na Venezuela, o fazem com 43%, 39% e 27%, respectivamente. Na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no Equador, Paraguai e Peru, os resultados estão na linha meia entre o cumprimento e a vulneração do Estado de Direito. As avaliações meias mais altas são as dos fatores 3, governo aberto, 4, direitos fundamentais e 5, ordem e segurança. E as meias mais baixas são as dos fatores 2, ausência de corrupção, e 8, justiça criminal. Bom, vimos alguns antecedentes, o grau de participação do direito em nossas vidas, algumas características relevantes e visões críticas sobre sua aplicação na região. E o tempo passou,
por hoje, só isso. Esperamos você no próximo tópico.